E aí pessoal, aqui quem fala é André Cadori e esse é o About Money. E antes de começar esse vídeo, como sempre, eu quero pedir aquele like e também uma inscrição aqui no nosso canal, caso você ainda não seja um inscrito. Nesse vídeo, diferente da maioria dos vídeos, eu estarei fazendo uma reflexão com relação aos investimentos. Geralmente eu sempre estou trazendo lista de ações, as melhores empresas, as ações mais baratas da bolsa, enfim, coisas nesse sentido. Já nesse vídeo eu estarei trazendo algumas opiniões, algumas reflexões com relação ao mercado de investimentos, que é o principal tema aqui do nosso canal. Eu estarei falando sobre 5 aprendizados, 5 dicas, conceitos que me ajudaram a melhorar como investidor. Existem algumas coisas que infelizmente a gente só aprende com a experiência, ganhando e perdendo, enfim, colocando o dinheiro em risco. Só que a maioria dos erros que a gente comete ao investir, muitos podem ser totalmente evitáveis. Equívocos que a gente comete no caminho que poderiam ser completamente evitados se você simplesmente absorvesse algumas informações. O objetivo desse vídeo é justamente fazer isso. Falar alguns erros, alguns acertos que eu cometi durante todo esse tempo, principalmente com o objetivo de auxiliar quem está começando. Tenho certeza que muitas pessoas que assistem aqui o canal não são investidores que já investem há muito tempo ou têm uma grande experiência. Muitos estão começando a investir. Não é todos que têm muitos anos de experiência. E o objetivo desse vídeo é justamente auxiliar quem está começando, quem não tem experiência, para que você evite cometer alguns erros que eu cometi investindo. Alguns erros parecem extremamente óbvios, mas a gente quando está começando tende a errar da mesma maneira, por mais óbvios que sejam. Eu não tenho uma super experiência também, não tenho mais do que 9, 10 anos investindo na bolsa, mas nesse período de tempo eu aprendi muita coisa e eu queria repassar tudo isso para vocês que estão aqui assistindo. Tem algumas pessoas que também têm bastante experiência e às vezes passaram por experiências diferentes. Compartilhe nos comentários aquilo que você aprendeu ao longo do tempo. Primeiro aprendizado ou dica que eu posso repassar para quem está começando a investir é você se preocupar muito mais com aquilo que você tem que fugir do que aquilo que você tem que ir atrás. Geralmente, quando a gente começa a investir, a gente sempre quer achar a melhor oportunidade de investimento. Aquela empresa que está extremamente barata ou aquela melhor empresa para se investir, com aquele sonho, aquela perspectiva que investindo nela, essas ações vão se multiplicar e você vai ganhar muito dinheiro e mudar de vida. Com o passar do tempo, parece óbvio que isso não vai dar certo, mas quando a gente começa a investir, a gente acha que algum dia vai acertar esse investimento. Então a gente olha grandes investidores, pessoas mais experientes que acertaram e acha que replicando o que elas fazem, ou em algum momento a gente vai acertar uma grande tacada que vai mudar a gente de patamar. Quando na verdade o melhor caminho é simplesmente você fugir daquilo que não faz sentido e simplesmente investir fazendo bom arroz com feijão, escolhendo boas empresas, empresas lucrativas, sempre indo atrás do lucro e montando um portfólio bem diversificado, sem exagerar na diversificação, mas também sem super concentrações. Parece algo simples, mas muitas vezes a gente leva muito tempo para aderir a esse estilo de investimento. Por mais que a gente seja auxiliado a fazer dessa maneira, a gente acaba indo atrás sempre de uma empresa para recuperar o prejuízo. A gente tenta dar uma grande tacada, erra e depois de ter prejuízo a gente tenta sempre recuperar aquele prejuízo dando uma grande tacada genial, ao invés de simplesmente a gente fazer o arroz com o feijão e o básico. Então, muito mais do que ir atrás de grandes investimentos, é melhor você ficar fora de investimentos péssimos. Então, sempre que você vem com uma diquinha, alguma ideia muito interessante de um ativo muito bom para investir, ou achar que você é o gênio dos investimentos, é melhor você simplesmente ignorar tudo isso e fazer o básico. Só de fazer o básico, muitas vezes, você vai acabar meio que sem querer acertando grandes tacadas. Mas não é porque você está indo atrás das grandes tacadas. É porque você simplesmente está fazendo o básico e, como consequência, algum ativo deu muito certo. Segundo aspecto que eu acho muito importante é que não existe dívida boa.
Se você não for uma grande corporação, uma grande empresa que tem suas vantagens competitivas ao emitir algum tipo de dívida ou se alavancar, fique de fora de dívidas. Se você tem a possibilidade de não se endividar, não se endivide nunca. Muitos gurus do mercado financeiro gostam de falar que existe aquela dívida boa, coisa nesse sentido. Então a gente vê histórias de pessoas que venceram na vida e que quando começaram a sua trajetória fizeram algum tipo de dívida. A gente começa a brilhar os olhos e pensar que a gente vai ter a mesma trajetória. Fora que muitas vezes a gente nem sabe se essa dívida de fato existiu ou não, ou é uma mentira. É muito bonito contar uma história de que você se endividou, correu extremos riscos e deu tudo certo. Só que você está contando essa história porque você sobreviveu nesse processo. Existem milhares e milhares de pessoas que fizeram o mesmo e não deu certo e perderam tudo que tinham, que estão fracassadas e nunca obteram sucesso nenhum. Portanto, se você simplesmente achar que você vai ser a exceção à regra, você vai ter grandes problemas. Às vezes é muito melhor você simplesmente fazer o básico, usar o seu capital próprio, o seu próprio dinheiro para tomar as decisões, ao invés de tentar inventar moda ou copiar pessoas que se endividaram muito. Portanto, baseado na minha experiência ao longo do tempo, eu percebi que não existe dívida boa. E as pessoas que tentam vender para você que existem dívida boa, geralmente não estão nem um pouco preocupadas com o seu resultado. Na verdade, a maioria delas estão oferecendo algum tipo de curso, algum tipo de estratégia mirabolante, simplesmente para tomar o seu dinheiro. E geralmente pessoas extremamente gananciosas acabam caindo nessa e se alavancando bastante. Aí quando vem alguma crise, uma situação de dificuldade, elas acabam naufragando no caminho. Antes de passar para o próximo ensinamento, eu gostaria de recomendar a plataforma de investimentos que eu utilizo, o Investing Pro. Através dessa plataforma eu tenho acesso a diversas ferramentas que me auxiliam a fazer análise fundamentalista das ações, tanto das ações brasileiras como também ações internacionais, dando dados muito específicos e criteriosos de todas as ações, ajudando a filtrar e fazer sobrar apenas as melhores ações para fazer parte do nosso portfólio. Além de tudo, você tem acesso a carteiras de investimento recomendadas por inteligência artificial que te ajudam a entrar nos melhores momentos e também a sair nos melhores momentos possíveis. Se você quer ter acesso a todas essas ferramentas com um desconto de 15%, utilize o cupom do nosso canal, cupom CADORIPRO. Clique no link da descrição e aproveite a promoção enquanto ela ainda está de pé. Eu aposto que você vai adorar as ferramentas do Investing Pro. Terceiro ponto é achar que você sabe de alguma coisa. Geralmente a gente começa a investir e quando a gente começa a acertar e de fato ter resultados, a gente tende a pensar que é por competência própria. Então muitas vezes você vai estar posicionado em um ativo que por sorte você se posicionou no melhor momento e obteve resultados interessantes. Mas isso foi simplesmente por sorte. Só que o seu ego tende a pensar que você está fazendo isso por competência, que você tem grandes habilidades como investidor. Você começa a acreditar nessa falsa realidade e começa a tomar mais risco que o normal. Começa a acertar de novo, até que chega um momento onde a sorte não vai existir mais. A gente vai chegar em um bear market, em um ciclo de queda. Todas as ações vão despencar e você vai perder muito dinheiro porque você tomou muito risco pensando que você sabia o que estava fazendo. Em momentos de ciclo positivo na Bolsa de Valores, absolutamente tudo sobe. Até empresas que não dão lucro acabam subindo. Portanto, você acaba acertando muito mais. Pensar que isso se deve à sua competência é total arrogância. E é até uma grande ignorância que acaba te cegando nos investimentos e te trazendo grandes prejuízos. Você não sabe absolutamente nada sobre o mercado, você está apenas começando. Investidores, às vezes, com 50 anos de bolsa, ainda estão em aprendizado, aprendendo todo dia um pouco mais. Só que você que está começando e é iniciante, já acha que sabe de absolutamente tudo e que pode tomar suas decisões por conta própria.
Eu acredito que a gente sim tem que tomar decisões por conta própria, mas depois de muito estudo e depois de muita análise. E não pensar que a gente sabe de tudo sem ter passado pela parte do aprendizado. E na verdade, quanto mais a gente estuda, mais a gente entende realmente do assunto, mais parece que falta aprender. Então a gente acaba ficando muito mais humilde com o passar do tempo. Próximo ponto que eu aprendi ao longo do tempo é que você tem que aprender a ficar quieto. O ser humano tem a tendência natural de sempre estar fazendo algum tipo de atividade. Então ele é muito reativo, ele sempre tem que estar fazendo alguma coisa, senão vão dizer que você é algum tipo de vagabundo. Então, se você não estiver em constante trabalho, sempre fazendo alguma coisa, tomando algum tipo de atitude, você vai se sentir um cara completamente inútil. Só que nos investimentos faz muito mais sentido você ficar quieto. Eu não sou aquele tipo de pessoa que pensa que você nunca deve vender suas ações. Na verdade, eu acredito que existe um momento de compra e um momento de venda. Só que esses momentos não acontecem todos os dias, ou toda semana, ou todo mês. Eles acontecem a cada 6 meses, às vezes a cada ano. Portanto, são movimentos muito mais pontuais. Na maior parte do tempo, você tem que deixar os seus investimentos simplesmente quieto, sem olhar o que está acontecendo. Você deve ser um completo vagabundo quando se trata dos investimentos. Quanto menos você mexer, quanto menos atitudes você tomar, melhor. Gaste o seu tempo estudando, analisando, entendendo sobre as empresas que você investe. Quando chegar no preço interessante, você compra, e quando chegar no preço interessante, você vende. Simples assim. Achar que você tem que ficar todos os dias acompanhando o mercado, olhando as variações de preço, só vai te trazer dor de cabeça e vai te fazer perder tempo. Porque muitas vezes você vai tomar decisões precipitadas. Alguma ação que subiu 50% você vai vender e você vai perceber que ela vai subir muito mais daí para frente. Algumas ações vão começar a cair e você já vai vender, logo em seguida ela vai se recuperar. Portanto, dificilmente você vai adivinhar os movimentos de mercado para ficar o tempo todo operando. Aprenda a se afastar do mercado para ter melhores resultados no mercado. Os anos que eu não mexi na minha carteira ou que eu realizei pouquíssimos movimentos foram justamente os anos que eu mais consegui ganhar resultados na bolsa. Portanto, aprenda a controlar a sua ansiedade nos investimentos. Quinto aprendizado que eu tive é que não existe preço-alvo. Por mais que a gente use as nossas plataformas de investimento, inclusive o Investing Pro tem o preço-alvo, outras plataformas têm preço-alvo, bancos de investimento fazem recomendação de preço-alvo, coisas nesse sentido, recomendando compra ou venda. Enfim, a maioria dessas dicas, desses conselhos, alguns a gente pode usar, como no Investing Pro, onde eu sigo essas informações, mas depois de absorver essas informações, eu tomo as minhas próprias conclusões, eu tomo a minha própria estratégia, eu não simplesmente replico informações. Então essas informações basicamente de recomendação, de preço-alvo não fazem o menor sentido, muitas vezes não tem nada a ver. Principalmente quando se trata de bancos de investimento que divulgam essas notícias publicamente. Então volta e meia a gente vê sites de investimento falando que banco X ou Y está vendendo tal ação, recomendando venda a um preço-alvo X, enfim. Essas informações simplesmente você deve abstrair, ignorar. Isso não quer dizer absolutamente nada. Aliás, muitas vezes, se você simplesmente fazer o contrário do que esses bancos estão dizendo, você vai começar a ter resultados positivos, isso sim. E muitas vezes, quando a ação já caiu muito, eles jogam o preço-alvo mais para baixo ainda. Daí a ação se recupera, sobe 100%, 200%, eles jogam o preço-alvo perto do preço atual da ação. Então, basicamente, eles não estão recomendando nada, eles estão simplesmente copiando o que o mercado já fez e os movimentos que ele já está fazendo naquele instante. Simplesmente aproximando os preços do preço atual. Ou seja, isso não é recomendação, isso não é previsão, isso não é nada. É simplesmente alguém copiando os seus movimentos, copiando os movimentos das ações. Ou seja, se você seguir essas informações ou dicas baseado no que vai acontecer no futuro, você só vai tomar prejuízo.
Enfim, pessoal, são mais 5 dicas aqui que eu trago no canal. Eu já trouxe algumas dicas no passado. De tempos em tempos eu estarei trazendo informações para se comunicar um pouco melhor aqui com vocês do canal, trazer experiências próprias com relação àquilo que eu fiz, para ter uma comunicação um pouco mais interessante com vocês aqui, seguidores do meu canal. Eu gostaria que vocês trouxessem as suas experiências como investidor aqui nos comentários também. Deixe o seu comentário explicando o que aconteceu, prejuízos que você já teve, acertos que você já teve, enfim. Se você também estiver interessado na plataforma Investing Pro, clique no link aqui que eu vou deixar na descrição e aproveite a promoção de 15% usando o cupom aqui do nosso canal, cupom Cadori Pro. Valeu, pessoal, e até o próximo vídeo aqui do nosso canal.